Você não deve investir em XPML11 antes de terminar de assistir esse vídeo. É isso mesmo, se você é cotista do XP Malls ou pretende investir nesse fundo imobiliário, primeiro acompanhe esse vídeo até o final e esteja por dentro de tudo que está acontecendo com esse fundo imobiliário. Sem mais enrolação, bora para a tela aqui. A primeira coisa que eu vou mostrar para vocês são os números atuais. A cotação de XPML11 na data de gravação desse vídeo é de R$ 100,09, tendo pagado nos últimos 12 meses 10,99% de dividend yield. E o que destaca aqui mais é esse PVP descontadíssimo de 0,86, tendo uma liquidez média diária de 14,94 milhões. E uma variação anual negativa nos últimos 12 meses de menos 4,31%. Bom, batendo aqui os principais números aqui do XPML11, com destaque para esse PVP super descontado, bora partir para o relatório gerencial do mês de março. Recentemente o XP Malls realizou diversas aquisições importantes. Ainda trouxemos um resumo das possibilidades que o time de gestão possui para honrar com seus compromissos financeiros decorrentes dessas aquisições. A partir desse mês, passamos a reportar o cronograma de desembolso até o final de 2027. No comentário do gestor, ele mesmo já disse aqui que houve novas aquisições importantes e que ele já está trazendo um resumo da possibilidade do que o gestor, do que a gestão vai fazer para honrar com essas aquisições. Que é isso que está causando todo esse burburinho acerca do XPML11. Será que ele vai conseguir arcar com essas novas aquisições? Será que não vai? Durante o mês de março, o XP Malls vendeu aproximadamente 66 milhões em fundos imobiliários listados, convertendo esse montante em caixa para o fundo. A venda gerou um retorno total de CDI mais 1% ao ano, já líquidos de imposto. Aqui só destacando a distribuição de rendimentos, que foi de 92 centavos por cota. Aqui no fluxo financeiro de fevereiro de 2025, a gente pode ver uma receita de R$ 64.900.961, uma despesa de R$ 8.746.205 e um resultado de R$ 56.154.756. E o 95% disso aqui equivale a R$ 52.183.124, que foi o valor que foi distribuído para o cotista, gerando a distribuição média por cota de 92 centavos. Passando para o que interessa aqui, a gente pode ver o cronograma de desembolsos e recebimento do fundo. E nesse gráfico abaixo demonstra as obrigações e recebimento do fundo após os compromissos assumidos com as bases em transações realizadas. Nesse cronograma aqui, a gente já pode ver que existe um caixa de disponibilidade de 648 milhões aqui do XPML11. Porém, ele tem que arcar com 3 grandes despesas até o encerramento de 2025. E é isso que está gerando tanto burburinho aqui, ó. 63 milhões equivalente à terceira parcela do Jundiaí Shopping, 630 milhões equivalente à terceira parcela da aquisição da Sim e 17 milhões relativo à segunda parcela de Praia Belas, encerrando o ano de 2025 com um caixa negativo de 62 milhões. Então, é isso que está pegando. Como assim o XPML11 vai terminar o ano no negativo? Será que isso é bom para o fundo imobiliário? Será que isso vai arruinar o fundo? Vai quebrar o fundo? Já era o XPML11? O que você, cotista, deve fazer nesse momento? Calma, que eu tô aqui para te explicar e a gente vai entender isso aí, vai mais a fundo e ver se isso é crítico ou não é, se está dentro do controle ou não está. O gestor diz que o fundo terá uma necessidade de caixa no final de 2025. Isso significa que a diferença entre as obrigações assumidas e o somatório de valores a receber, saldo em caixa e disponibilidade, resulta em um caixa negativo de aproximadamente 62 milhões. Atualmente, o fundo detém um patrimônio líquido de aproximadamente 6,6 bilhões e ativo total de aproximadamente 7,8 bilhões. Bom, é agora que você vai começar a perceber se esse caixa negativo é realmente algo muito preocupante ou não. O fundo possui níveis de alavancagem bastante saudáveis para o setor, com aproximadamente 550 milhões em dívidas, representando um loan to value de aproximadamente 7%. Ah, João Pedro, mas o que é loan to value? Beleza, bora ver aqui. Mais conhecido como LTV, isso é a relação entre a dívida
e o ativo total do fundo. Que no caso, o total da dívida representa 7% do ativo total do fundo. Tá. Qual que é a dívida? Ele cita aqui em cima, 550 milhões em dívidas. Qual que é o ativo total? 7,8 bilhões. Se você pegar e dividir essa dívida de 550 milhões pelo ativo total de 7,8 bi e multiplicar por 100, você vai chegar no resultado de 7% de Loan to Value, LTV. Mas isso aí é muito, é pouco. Galera, esse LTV de 7% é considerado um LTV baixo, muito baixo por sinal. O LTV abaixo de 20% a gente pode considerar que é ótimo. Então esse indicador aqui, quanto menor, melhor. Só reforçando, é a relação entre a dívida e o ativo total do fundo. Total da dívida e dividido pelo total de ativo do fundo multiplicado por 100. Você vai ter esse resultado aí, 7%. E aqui abaixo ele traz 3 opções possíveis para endereçar a situação no decorrer de 2025. Quais são as 3 opções que a gestão do XP611 está trazendo para a gente? A primeira é venda de ativo, que atualmente tem um amplo portfólio de ativos com características distintas e de inequívoca qualidade, de modo que entendemos ter um portfólio com boa liquidez no mercado. Então ele considera vender parte das posições detidas em fundos imobiliários e o time de gestão está confortável que boa parte dessa posição será realizada e convertida em caixa ao longo de 2025. Essa primeira opção aqui de venda de ativos, que no caso ele diz vender parte das posições em fundos imobiliários, é uma opção viável. Vamos olhar aqui a próxima, emissão de cotas. Atualmente temos um valor patrimonial por cota substancialmente acima do valor de mercado, o que inviabiliza uma possível oferta no curto prazo. Então o time de gestão cita essa possibilidade aqui, mas ele já mesmo diz que é inviável, porque não faz sentido nenhum você fazer uma emissão de cota, sendo que o valor patrimonial por cota está acima do valor de mercado. Então isso aqui não faz sentido nenhum, ele não vai conseguir captar nada. Mas ele diz aqui, ó, tão logo as condições permitam, possamos avaliar potenciais novas emissões de cotas que visam gerar valor para os investidores. Eu acredito que isso aqui não vai ser feito nesse ano de 2025, porque eu acredito que essas cotas aí só vão se recuperar de 2026 em diante. Ou seja, aqui que ele está querendo dizer PVP ali igual a 1 ou acima de 1, né? E a terceira opção seria alavancagem. O time de gestão também considera que existe um espaço de maneira saudável para realizarmos a captação de uma dívida ou securitização de recebíveis até dezembro de 2025, que seja capaz de reforçar o caixa sem prejudicar a estrutura de capital do veículo de investimentos, considerando o loan to value baixo do fundo atualmente. Dessas 3 opções aqui, a melhor é a venda de ativos, sem dúvida, no caso aqui, os fundos imobiliários que ele detém posição. Segundo, essa alavancagem aqui, considerando esse LTV baixo de 7%. E por último aqui, mas sem chance, essa emissão de cota. Então, finalizado aqui a discussão se o caso do XPML11 é crítico ou não, já para concluir, eu digo para você que não é. Ele tem um LTV bem baixo e você está vendo aqui que tem ativo líquido para poder honrar essas dívidas até dezembro de 2025. Então, provavelmente, no fim de 2025, não vai ter esse caixa negativo de 62 milhões, porque ao longo do decorrer desse ano, o time de gestão aqui já deixou claro que qual é a estratégia. Vender ativo, vender posição de fundo imobiliário que ele tem. Então, se você tem ativo aqui para honrar sua dívida, você não vai ficar no caixa negativo. Você vai pegar, vai vender a posição e vai honrar aquela dívida que você tem. Já adianto aqui para você cotista ou interessado em investir no XP Malls e não precisa ficar preocupado porque o índice de saúde financeira do fundo está bem controlado, por sinal. E aqui a gente vai olhar o resultado financeiro e distribuição por cota nos últimos 12 meses. Então a gente pode ver que de março de 2024 a fevereiro de 2025, praticamente aqui em todos os meses, exceto março de 2024, foi pago um rendimento de 92 centavos por cota. Somente em março que foi pago 91. Então isso aqui gera credibilidade no mercado. Uma receita previsível. E é isso que você, investidor, está buscando, assim como eu. E mais abaixo a gente pode ver a evolução do valor da cota e o volume médio diário de negociação. Então aqui nesse gráfico, que vai de janeiro de 24 a fevereiro de 2025, a gente pode ver aqui, ó, valor de mercado da cota em azul claro. A gente pode ver que vem caindo. Lá em janeiro de 2024 estava em R$ 117. Aqui em fevereiro de 2025, nesse relatório ele reportou R$ 95 de valor de mercado de cota. Mas a gente viu no início do vídeo que agora em março já está na casa dos R$ 100, está se recuperando um pouco. Porém, o valor patrimonial da cota vem subindo, o que não faz sentido nenhum, né?
a cota de mercado está caindo e a cota de valor patrimonial subindo. Então a gente vê aí que há claro desconto no mercado, o que pode denotar uma possibilidade de compra. Na carteira de ativos, podemos ver que 91,5% dos XP Malls são imóveis, que são os próprios shoppings. Temos aqui 3% em caixa, 4% em fundo imobiliário e 1,5% em CRI conversível. Nesse fluxo de amortização estimado consolidado, a gente pode ver uma coisa bem interessante. Então ele traz o fluxo de amortização de 2025 até 2036. E a gente pode ver aqui, observar essa linha pontilhada vermelha que representa 5% da média de geração de resultado do fundo nos últimos 12 meses. Por que 5%? Porque os outros 95% ele é obrigado a distribuir por lei. Então, nos últimos 12 meses, se a gente for observar aqui essa linha pontilhada vermelha, os 5% da geração de resultado equivale aqui a mais ou menos 34 milhões e 500 mil. E se o XP Malls manter esse mesmo geração de resultado de caixa daqui para frente, a gente pode ver que em 2025, 2026 e 2027, só retendo esses 5%, ele consegue amortizar aqui o que ele está prevendo. Porém, a partir de 2028, a gente percebe que essa geração de resultado teria que ser maior para poder cobrir aqui todo esse fluxo de amortização. Porém, não é possível que nos próximos 3 anos, daqui até o final de 2027, a geração de resultado do fundo não vai aumentar. Então a gente vem aí observando que nos últimos anos o XP Malls vem crescendo, fazendo novas aquisições, consequentemente vai trazer uma geração de resultado maior para o fundo. Também vale a pena ressaltar esse gráfico aqui que traz o NOA por metro quadrado. O que é NOA? NOA ela é a receita operacional líquida, que é igual à receita total, receita bruta, menos os custos e despesas. Então você pega ali todas as receitas que um shopping pode ter: estacionamento, aluguel das salas comerciais, o aluguel dos quiosques, o pagamento dos eventos que geralmente tem em shoppings. Então você pega ali todas as receitas que um shopping pode ter, você soma essas receitas e você tira ali todos os custos e despesas que são inerentes para manter um shopping em atividade, seja elas com segurança, a luz, a água, a conta de luz, conta de água, a parte da limpeza do shopping. Então você subtrai toda a receita bruta menos todos os custos e despesas e você vai ter a receita operacional líquida. E isso aí é o NOA. Quando você divide isso aí por metro quadrado, você tem um indicador muito eficiente que vale a pena ser acompanhado. Então a gente pode ver aqui que o NOA por metro quadrado em fevereiro de 2025, ou seja, a receita operacional líquida por metro quadrado em fevereiro de 2025 era de 119 milhões. E a gente pode ver que aqui em fevereiro de 2025, um ano depois, é de 126 milhões. Ou seja, essa receita operacional líquida por metro quadrado vem aumentando ao longo do tempo. Bom aumento aqui em janeiro de 2025, mas deu uma leve queda aqui em fevereiro de 2025. Esse gráfico mais abaixo a gente pode ver que a vacância ela está bem controlada aqui, bem constante, na casa aqui de 4% nessa janela de 12 meses aqui. E a inadimplência também bem controlada. Deu um salto aqui em janeiro de 2025, mas já foi totalmente controlado aqui. Na verdade, inadimplência aqui negativa, então quer dizer que não há inadimplência aqui em 2025, fevereiro desse ano. Esse gráfico aqui também traz a diversificação regional por área bruta locável. Então a gente pode ver que 75% da área bruta locável está na região sudeste, 14% no nordeste, 7% no norte e 5% no sul. E para finalizar, se você estiver interessado aqui também no relatório gerencial do XP Malls, ele traz todos os shopping centers que estão em operação no portfólio do fundo. Então vale a pena ver aqui, que são diversos imóveis de alta qualidade, vale a pena acompanhar. Ele traz aqui também a participação que ele tem em cada shopping, como nesse Campinas Shopping aqui, a participação é de 25% do shopping. E se você tem interesse, vale muito a pena você acompanhar isso aqui. Eu particularmente já visitei pelo menos 2 shoppings desse fundo imobiliário aqui, o Natal Shopping, que fica lá na cidade de Natal, Rio Grande do Norte, e o Shopping Ponta Negra, que fica lá em Manaus, no Amazonas. E particularmente é muito legal quando você é cotista do fundo e pode visitar um shopping que aquele fundo
detém carteira. Mas é isso, investidor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado dessa análise. Se você quer que eu analise algum fundo imobiliário, basta primeiro se inscrever nesse canal. Depois você deixa no comentário aqui abaixo qual é o fundo imobiliário que você quer que eu faça análise. E no próximo vídeo sobre análise, vou tirar um print do seu comentário e vou colocar no início do vídeo fazendo menção. Antes de sair, deixa o like para ajudar no crescimento do canal e até a próxima!